Meu irmão, com seus 29 anos e um diploma universitário nas mãos, teve a audácia de me chamar de vendedor ambulante sem educação, e logo depois teve coragem de pedir minha ajuda financeira. Meu nome é Rafael, tenho 36 anos, e meu irmão sempre se colocou acima de mim só porque não fui para a faculdade. Mas não foi por falta de vontade. A vida me obrigou a escolher outro caminho. Crescemos em uma pobreza extrema, onde terminar o ensino médio já era um sonho distante, e pensar em faculdade era quase uma fantasia. Meus pais mal conseguiam pagar as contas. Comecei a fazer bicos aos 13 anos, e a cada pequeno pagamento que recebia, sentia uma felicidade e um alívio por poder contribuir em casa. Cheguei a pegar 2, 3 trabalhos de uma vez, nenhum deles glamouroso, mas todos essenciais. Chegou um momento em que precisei largar a escola para trabalhar em tempo integral. Quando consegui um emprego em um food truck, pela primeira vez, senti que tinha encontrado algo que poderia ser meu. Aprendi tudo sobre o negócio, e aos 21 anos, realizei o sonho de abrir meu próprio food truck. Desde então, ele tem sido meu sustento, mais de 15 anos de dedicação e trabalho duro. Esse negócio, que construí do zero, é algo de que me orgulho profundamente. Depois do sucesso do primeiro food truck, lancei mais 3, e hoje sou responsável apenas pela parte gerencial e de supervisão. Meu sonho é transformar isso em uma rede de alimentação. Pode não ser chique, mas é meu, e lutei muito para mantê-lo vivo. Provei para mim mesmo que não é preciso um diploma de ensino superior para construir uma vida digna. Meu irmão mais novo, que chamarei de Bruno, teve uma trajetória bem diferente, ou pelo menos era o que todos pensávamos. Meus pais e eu fizemos de tudo para que ele terminasse a escola. Acreditávamos que ele faria algo grandioso da vida dele. Bruno é 7 anos mais novo que eu, e quando ele começou a escola, eu já estava trabalhando e ajudando em casa, o que lhe proporcionou uma vida um pouco melhor. Ele era um bom aluno, e nós queríamos que ele tivesse a chance de ir para a faculdade. Meus pais depositaram todas as esperanças em Bruno, acreditando que ele seria quem finalmente quebraria o ciclo de pobreza da nossa família. Para eles, ele era a criança de ouro, o filho que traria um futuro brilhante e nos tiraria das dificuldades que enfrentamos por gerações. Naquela época, eu já ganhava dinheiro e contribuía com o que podia. Sabia meu lugar na família, meu papel era trabalhar e ajudar no que fosse necessário, e eu estava bem com isso. Nunca fui de reclamar, sou o tipo de pessoa que abaixa a cabeça e faz o que precisa ser feito. E, sinceramente, tinha esperança de que meu irmão traria orgulho para nossa família. Quando Bruno chegou ao ensino médio, meus pais fizeram de tudo para mantê-lo no caminho certo. Eles não tinham muito, mas juntaram as poucas economias para mandá-lo a uma faculdade comunitária. Eu também contribuí. Lancei mais um food truck e o gerenciei sozinho, economizando cada centavo possível para que ele não tivesse que passar pelas mesmas dificuldades financeiras que eu enfrentei. Na época, eu estava namorando minha esposa e planejávamos nos casar, mas adiei nossos planos para priorizar a educação do meu irmão. Ela é uma mulher incrível e entendeu completamente. Todos nós acreditávamos que Bruno aproveitaria essa oportunidade ao máximo. Mas, com o passar dos anos, ficou evidente que Bruno não estava levando as coisas a sério. Ele mal conseguia passar nas aulas e parecia mais interessado em sair com os amigos do que em estudar. Talvez ele achasse que poderia nos enganar só porque nós, seus pais e eu, não tínhamos educação formal. Sim, não fomos para a faculdade, mas sempre soubemos que o esforço e a dedicação são o que realmente garantem um emprego. Em vez de se concentrar em construir seu futuro, Bruno parecia acreditar que o mundo lhe devia algo apenas por estar cursando uma faculdade. Ele se formou, mas quase por um triz. Mesmo assim, meus pais se encheram de esperança, achando que ele finalmente corresponderia às expectativas que tínhamos dele. No entanto, logo após a formatura, ele não conseguiu encontrar um emprego. Bruno foi rejeitado em várias entrevistas e disse aos meus pais que havia poucas vagas naquele ano e que, no ano seguinte, surgiriam novas oportunidades. Demorou mais de um ano para Bruno conseguir um emprego, mas, mesmo assim, ele não conseguiu se estabilizar. Pulava de um trabalho para outro, e não conseguia manter nenhum por mais de alguns meses, sempre sendo demitido por algum motivo. Para ele, a culpa nunca era dele, o chefe era irracional, os colegas idiotas, ou o trabalho simplesmente não estava à sua altura. Quando era demitido, nem sequer procurava outro emprego, passava os dias jogando videogame. Meus pais ficaram desolados, vendo suas poucas economias esgotadas na tentativa de oferecer ao Bruno uma vida melhor. E o que tinham em troca?
Nada. Ele ainda morava com eles, ainda pedia dinheiro e continuava sem assumir nenhuma responsabilidade. Enquanto isso, eu estava todos os dias nas ruas, dirigindo meu food truck, trabalhando longas horas para pagar minhas contas e ajudar meus pais sempre que eles precisavam. Eu já era casado e tinha minha própria família para cuidar, mas ainda assim os ajudava, pois sabia o quanto precisavam. Em inúmeras ocasiões, meus pais desabafavam comigo sobre a preocupação que sentiam com o descaso de Bruno. Estavam exaustos de sustentá-lo, mas não conseguiam confrontá-lo. Bruno cultivava uma aura de superioridade ao redor dele mesmo, como se o simples fato de ter um diploma o fizesse melhor que todos nós. Bruno sabia que nenhum de nós tinha tido a mesma educação que ele, e fazia questão de nos desprezar por isso. Quando eu visitava a casa dos nossos pais, ele estava sempre fora com amigos ou trancado em seu quarto jogando videogame. Imagine, um homem adulto, com 24 anos e um diploma universitário, passando o dia e as noites jogando enquanto nossos pais, já idosos, arcavam com suas despesas. Certa vez, fui até a casa e o encontrei jogado no sofá, assistindo TV, sem um pingo de preocupação. Sei que fui intrometido, mas não consegui me conter. Sentei-me ao lado dele e tentei ter uma conversa séria. Perguntei qual era seu plano para o futuro, lembrando de que nossos pais estavam envelhecendo e não poderiam sustentá-lo para sempre. Disse que ele era inteligente, tinha um diploma e podia fazer algo com sua vida. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para mim, apenas revirou os olhos, focado na tela. Insisti, perguntando por que ele não conseguia manter um emprego com sua formação. Mas Bruno, sem desviar o olhar, apenas murmurou: "Por que você não cuida da sua própria vida?" Fiquei surpreso com a resposta, mas me mantive calmo e expliquei que não estava sendo intrometido, eu só estava preocupado com o futuro dele e com a situação dos nossos pais. A conversa foi ficando tensa, até que ele soltou: "Por que você não foca na sua própria família?" Ele me disse para deixar que eles lidassem com a própria porcaria. Aquilo me atingiu como um soco. Para mim, aquilo também era minha responsabilidade, afinal, eu também contribuía para essa casa, ao contrário dele. Não podia simplesmente deixar nossos pais passarem fome ou ficarem desamparados. Fui eu quem os tirou do antigo apartamento minúsculo de um cômodo e os trouxe para este de 2 quartos. Pensei que minhas palavras o fariam refletir, mas ele permaneceu em silêncio. Tentei explicar que, embora estivéssemos em uma situação um pouco melhor, ainda precisávamos continuar batalhando para garantir uma vida digna. Não era justo que nossos pais trabalhassem em 2 empregos até o fim da vida. Perguntei, então, se ele estava enfrentando alguma dificuldade específica na carreira, para que, juntos, pudéssemos pensar em uma solução. Talvez ele precisasse aprender algo novo, uma habilidade que o ajudasse a conseguir um emprego. Mas ele nem me olhou, e sem perder o ritmo, murmurou: "O que você sabe sobre tecnologia ou habilidades? Não preciso de sermão de um vendedor ambulante sem educação." Fiquei em choque. Depois de tudo que fiz por ele, de todo o esforço que coloquei para ajudá-lo a avançar na vida, era isso que ele pensava de mim? Um vendedor ambulante sem educação, alguém inferior por não ter terminado a escola, enquanto ele tinha um diploma de uma faculdade comunitária. Não consegui me segurar. Então é isso? Você realmente acha que é melhor do que eu? Eu disse a ele: talvez eu não tenha um diploma universitário, mas ao menos construí algo com as próprias mãos. Estou aqui, trabalhando todos os dias há 15 anos. E você? Você tem 24 anos e passa o tempo sentado no sofá sem fazer nada. A discussão esquentou, e começamos a gritar um com o outro. Minha mãe tentou intervir, mas era tarde demais. Bruno saiu furioso de casa, e essa foi a última vez que nos falamos por anos. Depois que ele saiu, tive uma conversa difícil com minha mãe. Disse a ela que ela e meu pai precisavam cortar o cordão que os ligava ao Bruno. Enquanto continuassem sustentando-o, ele nunca assumiria responsabilidades. Era difícil acreditar que esse era o filho em quem meus pais depositavam suas maiores esperanças. Minha mãe argumentou, perguntando como poderiam expulsá-lo, sabendo que ele não tinha para onde ir. Ela disse que ele estava tentando conseguir um emprego, mas que as vagas estavam escassas. Eu disse que isso não fazia sentido, um homem capacitado e talentoso deveria conseguir um emprego, e se não estava conseguindo, era porque não estava sendo sério o suficiente. Quantas entrevistas ele realmente havia feito? Eu o via mais descansando em seu quarto, jogando videogame, do que buscando trabalho. Mesmo que ele conseguisse um emprego,
Quanto tempo levaria até ser demitido de novo? Sabia que minhas palavras eram duras, mas já havia visto essa situação se repetir. No fim, ela apenas ouviu e concordou, mas eu sabia que ela não faria nada a respeito. Eu estava frustrado com meus pais também, mas depois percebi que estava apenas desperdiçando minha energia. No fim, decidi que era melhor retirar meu apoio. Tinha minha própria família e 2 filhos, e trabalhávamos duro para manter nossa vida. Sempre que eu passava na casa deles, deixavam dinheiro para minha mãe ou comprava mantimentos e coisas para a casa. No entanto, após aquela briga com Bruno, parei de visitá-los. 1 ano depois, minha mãe apareceu na minha casa com presentes para os meus filhos. Foi então que ela me contou que meu pai havia expulsado Bruno de casa. Eles não podiam mais sustentá-lo, especialmente porque ele se recusava a ajudar a si mesmo. Meu pai deu-lhe 2 meses para arranjar um emprego, começar a pagar aluguel e contribuir para a alimentação, mas Bruno simplesmente ignorou o ultimato, pensando que eram apenas ameaças vazias. Finalmente, meu pai tomou uma decisão firme, jogou as coisas dele fora, tirou sua chave de casa e o proibiu de entrar. Houve muito drama antes desse confronto final, mas o que importa é que eu fiquei aliviado, não porque meu pai o expulsou, mas porque, talvez assim, Bruno encontrasse seu próprio caminho ou, ao menos, aprendesse que o mundo não lhe devia nada. Enquanto isso, continuei trabalhando duro com meu food truck. Pode não ser um cargo chique, mas é algo que construí com as próprias mãos e do qual me orgulho. Bruno e eu não nos falamos mais, mas eu ouvia pedaços da história através dos meus pais. Ele estava lutando para manter empregos, afundado em dívidas, e mesmo assim, se recusava a mudar. Sentia pena dele, mas sabia que ele precisava aprender por si próprio. Ninguém poderia ajudá-lo se ele mesmo não quisesse se ajudar. Então, há 2 dias, ele apareceu na minha porta. Foi a primeira vez que o vi em anos. Parecia outra pessoa, roupas amassadas, barba por fazer e aquele olhar desesperado de alguém que chegou ao fundo do poço. Sem nem se preocupar em disfarçar, ele disse que precisava de dinheiro. Revelou estar com uma dívida enorme sem lugar para ficar, e em vez de pedir, estava praticamente exigindo minha ajuda. Por um momento, fiquei parado, absorvendo a cena. Era o mesmo Bruno que, anos atrás, me chamou de vendedor ambulante sem educação, agora parado na minha porta pedindo minha ajuda. A ironia era gritante. Eu não pretendia facilitar as coisas para ele e, com o rosto inexpressivo, perguntei: tem certeza que quer tirar dinheiro de um vendedor ambulante sem educação? Esse dinheiro que você está pedindo foi ganho nas ruas. Ele tentou desviar, dizendo: vamos lá, cara. Deixa o passado para lá. Estou com problemas, me ajuda. Isso foi demais para mim. Perdi a paciência e disse: por que eu deveria ajudar você? Você menosprezou meu trabalho, me insultou e nunca valorizou tudo o que fiz por você. E agora, você quer o meu dinheiro? Engraçado, não acha? Bruno me olhou, e, pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Ele não era mais aquele garoto arrogante que achava que estava acima de mim. Agora ele estava assustado, desesperado, sem saída e sem opções. Com a voz trêmula, tentou apelar para o meu lado emocional: vamos lá, cara, você ainda está se lembrando disso? Eu era apenas uma criança naquela época, não sabia como o mundo funcionava. Agora eu entendo quanto é difícil lá fora e valorizo tudo o que você fez pela família. Eu te respeito. Respondi de imediato: não vou me comover com essas palavras doces. Você foi para a faculdade e me tratou como lixo, insultando o trabalho que construí com esforço. Como você espera que eu te perdoe por isso? Tentando uma última cartada, ele disse: somos família, você é meu irmão. Temos que nos apoiar. Balancei a cabeça e disse: família? Você nunca agiu como família. Passou a vida toda apenas tirando de nós. Eu trabalhei duro para conquistar o que tenho. Quer dinheiro? Vai arrumar um emprego e ganhe. Ele abriu a boca para argumentar, mas o cortei de imediato: você é um vagabundo inútil. Teve todas as oportunidades do mundo e jogou todas fora. Não vou te dar um centavo. Bruno ficou parado por um momento, como se fosse dizer algo, mas então se virou e foi embora. No dia seguinte, quando cheguei em casa, encontrei minha mãe sentada na sala com minha esposa e meus filhos. Fiquei desconfiado com a visita repentina, e minha esposa levou as crianças para dormir. Foi quando minha mãe me contou que Bruno os havia visitado e que ele estava em sérios apuros.
Eu disse que já sabia de sua situação, pois ele tinha vindo até mim também, mas eu recusei o pedido dele. Mamãe suspirou e disse: Filho, seu irmão está em sérios apuros e precisa da sua ajuda. Ele pegou o dinheiro emprestado de pessoas perigosas, e agora estão atrás dele para cobrar o pagamento. Perguntei como Bruno tinha se metido em uma dívida tão grande. Ela explicou que, após ser demitido várias vezes, ele começou a pedir dinheiro emprestado a alguns amigos para cobrir o aluguel e as contas. Bruno acreditava que logo encontraria outro emprego e poderia pagar, mas isso nunca aconteceu. Quando os amigos começaram a cobrar o dinheiro de volta, ele acabou pegando empréstimos de um dono de bar que, aparentemente, costumava emprestar dinheiro a outras pessoas. Bruno não sabia que esse homem era um agiota e cobrava juros absurdamente altos. Como Bruno ainda está desempregado, sua dívida só aumenta, e agora o dono do bar mandou capangas para cobrar a dívida. Ele está preso em um ciclo de dívidas cada vez maiores e sendo perseguido por essas pessoas. Enquanto ela falava, comecei a me perguntar por que Bruno não conseguia manter um emprego e por que era sempre demitido. Será que realmente havia algo que o impedia, ou ele estava apenas repetindo os mesmos erros de sempre? Será possível que todas as empresas em que ele trabalhou tinham chefes ruins ou colegas de trabalho difíceis? A questão parecia ser ele mesmo, algo o impedia de manter um emprego. Afinal, ele é um homem adulto agora. Minha mãe tentou intervir: podemos discutir isso mais tarde? Mas, por favor, você poderia ajudá-lo agora? Ele realmente precisa desse dinheiro. Eu perdi a paciência e respondi: Mãe, ele sempre desprezou o meu trabalho, e agora você quer que eu o ajude? De jeito nenhum. Ela começou a chorar, dizendo que aquelas pessoas estavam ameaçando fazer mal ao Bruno. Eu me senti dividido. Não queria dar um centavo a ele, mas a ideia de vê-lo machucado era insuportável. O que eu deveria fazer? Conversei com minha esposa sobre a situação, e ela sugeriu que talvez eu devesse dar uma última chance a ele. Ainda estava tentando decidir o que fazer, mas logo descobri que minha mãe já havia entregado todas as suas economias para ajudar o Bruno. Uma semana depois, passei na casa deles e decidi entrar para ver como estavam. Perguntei casualmente sobre o Bruno, mas minha mãe explodiu: ele é nosso filho. Como poderíamos guardar o dinheiro e deixá-lo ser espancado? Parece até que você nos julga por ajudar o Bruno. Notei que seu tom estava frio, como se me culpasse por não ter ajudado. Perguntei por que ela estava tão irritada, e ela desabafou: como você pôde recusar ajuda ao seu irmão? Ele foi até você cheio de esperança, e você o expulsou. Não tem nenhuma compaixão por ele? Fiquei chocado com sua reação. Perguntei, indignado: onde você estava quando ele me insultou? Você não ficou do meu lado naquela hora. E agora quer intervir? Vocês poderiam ter feito algo antes, educado ele. Mas escolheram ignorar e deixá-lo agir como quisesse. A discussão ficou acalorada, e eu finalmente disse tudo o que estava entalado. Expliquei que sempre trataram Bruno como a criança de ouro da família, oferecendo o melhor de tudo, enquanto ele nunca deu nada em troca. Pelo contrário, ele sempre só pegou de vocês, e ninguém nunca reclamou. Mas o que vocês fizeram por mim? Trabalho duro desde os 13 anos, tirei vocês da pobreza e ajudei a conquistar uma vida melhor. Alguma vez já mostraram apreciação por isso? Vocês estavam ocupados demais mimando seu filho de ouro, achando que ele traria prosperidade para a família, continuei. Minha mãe, sem ter como responder, começou a chorar, acusando-me de contar favores e agindo de forma irracional. Sem mais vontade de discutir, me despedi e parei de visitá-los depois desse episódio. Cerca de um mês depois, meu pai apareceu no meu trabalho e me contou o que estava acontecendo. Ele disse que, quando Bruno foi até eles com sua história de lamentações, ele o expulsou, dizendo que ele precisava lidar com seus próprios problemas. No entanto, sempre que meu pai não estava em casa, Bruno voltava e manipulava emocionalmente minha mãe, até que ela acabou entregando todas as suas economias a ele. Bruno prometeu que pagaria de volta em parcelas mensais, mas, assim que pegou o dinheiro, desapareceu e parou de responder às ligações e mensagens da minha mãe. Mais tarde, meu pai descobriu que Bruno havia se viciado em jogos de azar e estava desperdiçando todo o dinheiro no cassino. A história sobre suas dívidas era, em parte, verdadeira, mas, na realidade, ele tinha perdido tudo no jogo. Como resultado de suas dívidas, o dono do cassino começou a enviar capangas para extorquir dinheiro de Bruno.
Eu não fiquei surpreso, a situação dele deixava claro que ele estava andando com as pessoas erradas. Depois de ouvir tudo isso, senti um alívio por não ter gasto meu dinheiro para salvá-lo. Talvez ele realmente merecesse enfrentar as consequências dessa vez. Sinto tristeza por ele ter destruído as economias que minha mãe conquistou com tanto esforço. Mas agora, sem o apoio de ninguém, nem do pai, nem da mãe, nem de mim, Bruno terá que lidar com seus problemas sozinho. Quem sabe, enfrentando as consequências de suas escolhas, ele aprenda uma lição e finalmente mude de vida. Não podemos salvar alguém que não quer ser salvo. Bruno é o tipo de pessoa que, se você o resgata de um problema, ele logo se coloca em outro. Não podemos mais desperdiçar nossas vidas corrigindo os erros dele, temos nossas próprias responsabilidades para cuidar. Trabalhei duro para construir uma vida e sustentar minha família, enquanto ele nunca assumiu a responsabilidade por suas próprias escolhas. É doloroso ver alguém que você ama fazendo escolhas ruins, especialmente depois de tantos sacrifícios feitos para ajudá-lo. Quando seu irmão volta pedindo ajuda, é natural sentir-se dividido. Você quer estender a mão, mas, ao mesmo tempo, sabe que ele não fez por merecer. Talvez o ideal seja ajudá-lo a construir um plano para retomar o caminho certo, em vez de apenas dar-lhe dinheiro. Dessa forma, você não incentiva o comportamento autodestrutivo, mas ainda mostra que se importa. No final, é preciso encontrar um equilíbrio entre compaixão e firmeza. Mas você está certo. Não podemos salvar alguém que não quer ser salvo. E você? Já precisou escolher entre apoiar um membro da família que insiste em tomar decisões ruins e proteger a si mesmo? Como lidou com isso? Compartilhe suas experiências nos comentários. Obrigado por nos acompanhar em mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no sino de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!